A partir de agora você está no programa Questão de Justiça, um programa de utilidade pública veiculado aqui pela UTV, programa Questão de Justiça veiculado também pela Rede Brasil de Televisão e pela retransmissão na TV Aberta São Paulo e de diversas outras canais comunitários da rede ACESP. Acesse o site www.questãodejustiça.com.br. Hoje, na verdade, estamos numa época festiva, feriado, na verdade todos vocês aí fazendo um churrasco em casa, mas nós aqui estamos falando e vamos falar sobre o direito. E hoje nosso convidado é o Dr. Rafael Busato, que vai falar sobre direito concorrencial e suas influências na relação de consumo. Dr. Rafael, seja bem-vindo ao programa Questão de Justiça. E também do meu lado direito, pegando uma carona aqui com o Dr. Rafael, a Thaís Chaparim, que é educadora musical e vai estar chateando aí com vocês. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos lá. Questão do direito concorrencial, doutor, e as suas influências na relação de consumo. Me vem à mente a questão do sistema financeiro hoje. Verdade, temos aí um sistema financeiro ativo, com algumas peculiaridades. Explique para nós essa questão do sistema financeiro hoje na atualidade, para que o internauta saiba sobre as principais peculiaridades sobre esse sistema hoje. Bem, primeiramente, bom dia aos internautas. Eu quero agradecer ao Dr. Leopoldo pelo convite. É sempre uma honra estar aqui, poder debater questões interessantes, questões de utilidade pública. E esse é um tema, Leopoldo, muito interessante, porque parece que quando se fala de um direito concorrencial, nos vem à mente grandes empresas, um direito absolutamente afastado, distante do consumidor, distante do seu aspecto social, distante da função social, enfim. Só que é importante que nós atinarmos para o fato de que o direito concorrencial hoje, ele tem um viés muito social. Aliás, não é de hoje. Desde a Constituição de 67, já havia expresso na Constituição que a ordem econômica teria como fim princípio a função social. Ou seja, quando você falou em direito concorrencial, na verdade você quis dizer que esse direito concorrencial ele traz uma influência direta sobre o sistema financeiro, é isso? Exatamente. É nessa linha. Então, por exemplo, teve não muito tempo a questão das telefonias, das empresas de telefonia. Antigamente havia um monopólio na questão de telefonia. E quando você abre o mercado para outras empresas, prestigiando o direito à liberdade, à livre concorrência, você prestigia também o próprio consumidor. Então, quer dizer, você fomenta a economia do país, você desenvolve a economia, inclusive com a criação de novos empregos, e facilita o acesso do consumidor àquele produto ou serviço, ou se tratando do sistema financeiro, que nós vamos abordar aqui especificamente, o acesso ao crédito, que tem se revelado muito importante hoje. Quer dizer, hoje em dia é fundamental, é essencial que o consumidor tenha acesso ao crédito. E quando eu digo acesso ao crédito, não significa que ele tem que se submeter a um ou alguns poucos bancos, ou um monopólio, ou um pequeno oligopólio, para que e aí ele fica sujeito às taxas, enfim, isso tudo é prejudicial para o desenvolvimento da própria economia e sob esse viés social também. Então, o consumidor, hoje, nós sabemos o seguinte: o artigo 170 da Constituição, inciso 4º, ele prestigia o princípio da livre concorrência. E logo no inciso seguinte, inciso 5º, ele fala sobre a defesa do consumidor. Então, a defesa do consumidor é um princípio constitucional. Você começou a falar, eu comecei a pensar numa pirâmide. Comecei a imaginar nós, consumidores, na base. E aí eu comecei a pensar o seguinte: o sistema financeiro, como um todo, um pouco mais acima, não que estivesse acima de nós,
estaria de repente no mesmo nível ali de igualdade, mas um sistema financeiro em cima a questão da concorrência entre as empresas. E na verdade me parece que essa pirâmide acaba, ou seja, o que está no ápice dessa pirâmide acaba repercutindo e surtindo efeito na base, né? Na verdade, sugerir uma pirâmide fictícia aqui, né? Que me veio à mente no momento. Mas na verdade há uma situação que se repercute, ou seja, fusões e corporações, né? E eu falei de sistema financeiro, lembrei dos bancos. Nós tivemos a Itaú, né? Itaú e Unibanco. Tem o Banco do Brasil agora, se eu não me engano. E é uma questão extremamente delicada, ou seja, as empresas se unem. Agora, como é que fica essa questão para o consumidor? Né? Existe uma repercussão direta. E direta, quando eu digo, no bolso do consumidor, porque na verdade quando existe. Porque o consumidor ele não tem tanto acesso a esses tipos de contratos, né, a nível empresarial, esses tipos de operações. Submete às cláusulas de adesão. Né? O consumidor acaba sendo submetido a uma cláusula de adesão, contrato de adesão, né, que se diz, né, ou seja, para você contratar, até para você ter uma disponibilidade de crédito, você tem que submeter aquele contrato de adesão e tem que se sujeitar a ele, ou seja, o consumidor aceita se quiser. Agora eu digo o seguinte, todas essas operações que estão acontecendo na atualidade refletem no bolso do consumidor, não é isso? Sim, exatamente, Leopoldo. Foi interessante você tocar no assunto. Tem recentemente, só para elucidar a questão, nos últimos tempos tem havido uma questão bem delicada com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem firmado alguns contratos de exclusividade com vários entes federativos por todo o nosso país, né? Ou seja, o Banco do Brasil firma com as prefeituras e até com os governos de estado, né, convênios por meio de decretos, por meio de contratos, convênios que garantem ao Banco do Brasil exclusividade na prestação da folha de pagamento, do recebimento dos funcionários. Estaria, de certa forma, monopolizando? Então, exatamente, é uma questão que se discute muito. Então ele monopoliza, só que a folha de pagamento é o principal escopo do contrato. Mas eles têm colocado uma cláusula de exclusividade na concessão do empréstimo consignado. Ou seja, nós sabemos hoje que o empréstimo consignado é a coqueluche do momento. Ou seja, né, por quê? Cidadão viajou no final do ano, né, ano novo, viaja depois do ano novo, janeiro, época de festas, e aí surge a dificuldade no bolso do cidadão. Ele tem que buscar o crédito. E ele vai buscar o crédito. Aí, este crédito consignado? Exatamente. E por que o crédito consignado, Leopoldo? Porque o crédito consignado, ele vincula o pagamento das prestações do empréstimo à folha de pagamento do funcionário. Ou seja, minimizando, portanto, o risco do banco. Então, o banco, por ter o risco minimizado, ele pode ofertar uma taxa de juros mais atraente para o consumidor. Então ele consegue abaixar os juros. Ou seja, um banco ele consegue fornecer uma taxa muito mais atraente, e mais atraente porque ele detém, de certa forma, essa exclusividade, este monopólio, eu não sei se assim poderia me referir, ele acaba trazendo uma opção mais atraente até do que em relação a outros bancos, é então, isso? Vamos separar a questão. Tá.